Olá pessoal, sejam bem-vindos! Está começando mais um SBT Esporte e eu tô aqui de verde hoje para ver se há uma esperança para o Corinthians. Meu Deus do céu, hein? Tá precisando, hein? Rapaz do céu. E a semana começa hoje e o programa tá repleto de gols. A gente tem a goleada do Mengão. Quem é que faz a alegria do povo? Mengo. Meu amigo, derrota massacrante em cima do Corinthians. Tem derrota do Palmeiras, mais uma vitória do Santos. E como eu disse, o programa tá repleto de gols. Amigão, o Mirassol ganhou de 8-0. 8-0 do Nacional do Paraná. E a gente vai mostrar pra você aqui pela Série D. A gente só tá começando o programa daquele jeitão e você sabe, né? Pode participar aqui com a gente. Vai lá no nosso SBT Zap 18 991437891. Vocês já viram quem está comigo aqui, senhoras e senhores? Caio Esteves. Beleza, Marão. Tamo aí, né? Como sempre. Corintianos e palmeirenses tristes também, Meu né? Deus, hein? Nessa segunda-feira, os dois times não foram bem. O Corinthians realmente sofreu a goleada. O Corinthians não levava 5 jogos em casa, Mário. Só um dado interessante. 5 gols, perdão. Em casa há 15 anos. A última goleada foi em 2005. Pro São Paulo até. Então, assim, foi 7, né? Foi bem doído. Eu não vou lembrar, mas foi foi 7-1, mais assim, que o Cicinho fez um gol antológico. E aí, 15 anos depois, sofreu essa goleada complicada que expõe ainda mais os problemas do Corinthians em todos os setores ali, do campo, fora do campo, na comissão técnica, na diretoria. A gente vai falar bastante realmente, mas o momento do Corinthians é bem complicado. Muito complicado. Mas antes da gente chegar na surra que o Corinthians... Se o Corinthians lutasse MMA, ontem ele tomou um mata-leão. Daquele, fora a pancadaria que tomaria no octógono. Exatamente. Mais ou menos isso. Mas nós vamos começar falando do Santos. Mais uma vitória fora de casa contra o Curitiba. E o Peixe continua na briga pelo G4. Tá na cola do São Paulo. Vamos aos gols do jogo. Põe na tela. O Santos abriu o placar aos 6 minutos de jogo. Felipe Jonathan cruzou da esquerda e Caio Jorge mandou sutilmente para o gol. Soteldo ampliou de pênalti aos 27. Uma cavadinha com nojo. Golaço, 2-0. O Coritiba diminuiu aos 29 do segundo tempo. Neilton ajeitou e Giovanni Augusto soltou a bomba. Golaço, mas não deu tempo para mais nada. Fim de jogo, Santos 2-1 Coritiba. Então tá aí o Santos que venceu e o Cuca falou sobre a vitória e analisou o bom jogo do Santos. Vamos acompanhar o que o técnico disse sobre a partida. É uma partida que nós começamos o jogo bem, né? Uns 5 minutos. Fizemos 1-0 aí no começo do jogo. Depois o Curitiba foi melhor durante uma meia hora do primeiro tempo. E os últimos 10 minutos a gente equilibrou o jogo de novo, né? Fizemos o 2-0, viemos para o intervalo com uma vantagem considerável e é natural que o Curitiba vai fazer uma pressão no segundo tempo, né? Que você sabe que ele jogando em casa vem de um resultado muito importante, que foi uma vitória fora contra o Palmeiras, com a moral elevada, enquanto nós vínhamos de uma derrota em casa, né? E lógico que não com a moral elevada. E um time jovem como é o nosso. Acabamos o jogo com 6 ou 7 meninos da base. Então é natural que você defenda um pouco mais no segundo tempo, até pela vantagem que você tem. Isso é uma coisa natural. Mas mesmo assim nós soubemos jogar o jogo, defendemos bem, tivemos também umas estocadas ali para poder fazer o terceiro gol e acabamos vencendo uma partida fora de casa muito importante, num momento muito importante também, né? Bom jogo do Santos. Soteldo, segundo informações, praticamente vendido, né, no Santos, né? Segundo uma proposta aí de 6 milhões de euros. E o Soteldo está fora do Santos, acho que a partir de janeiro, assim como o zagueiro do Santos, enfim. Se tudo seguir, né? Porque saiu outra informação até agora, perto da hora do almoço, que o Soteldo está analisando porque ele está com receio de jogar no Oriente Médio, naquela região ali
do planeta, porque ele é muito feliz no Santos, ele gostaria de sair do Santos só para jogar na Europa. Então ele ainda vai avaliar. A oferta ao Soteldo é de 1 milhão por mês, Mário, de salários, mas parece que ele tinha pedido mais. Ele falou, para eu, realmente, eu estou muito feliz no Santos, eu gosto muito do Santos, então para eu sair eu só estaria disposto se eu ganhasse mais que isso e se realmente houver uma segurança com relação à vida dele lá, adaptação e tudo mais. Então, assim, o presidente falou, o Cuca provavelmente falou que realmente precisa vender o jogador até para pagar a conta, mas ainda depende da vontade dele. Vamos ver como vai acontecer. A tendência é que realmente ele seja vendido, que ele saia do Santos. Mas falando do jogo, ele foi um dos caras do jogo, né, Mário? Acho que o Santos, o Felipe Jonathan foi muito bem na partida também, o Caio Jorge foi muito bem. O Santos faz jogos regulares, né? O Santos é um time regular, mesmo com a derrota da última rodada, é um time que consegue vitórias quando precisa, né? Isso é muito importante pro Brasileirão. Você olha o Santos, ele tá lá em cima na parte da tabela, quando a gente imaginava que o Santos ia ficar ali no meio de tabela, fazendo uma campanha regular, média. Uma campanha média, né? Com todos os problemas, enfim, que o Santos mesmo cria dentro do clube, né? Mas é uma notícia muito boa para o Santista, assim, tá vendo a cada rodada o time conseguindo vencer. Se não vence, consegue um empate, mas joga bem, propõe o jogo, e não foi diferente nesse fim de semana. Acho que o trabalho do Cuca que o Cuca vem fazendo é muito bom realmente no Santos, não tem como não elogiar, porque o elenco que o Santos tem, os desfalques que o Santos tem direto, ele consegue adaptar o time, consegue ver o adversário, consegue fazer o time ser atraente. Então, é mais uma vitória muito importante para o Santos. O Santos segue fazendo uma campanha muito digna, muito digna. Vamos lá, agora a gente vai falar do melhor paulista no Brasileirão. O São Paulo, que empatou em casa contra o Grêmio. Mais uma vez, a equipe de Fernando Diniz dominou o jogo. 62% de posse de bola para o São Paulo, que foi traduzido em finalizações. Foram 7 chutes contra o gol do Grêmio, mas sem muito perigo. Também foram muitas faltas cometidas pelo lado São Paulino. 24, 9 a mais que o Grêmio. O empate mantém a equipe do Fernando Diniz na 4ª colocação na zona da Libertadores, com 27 pontos, e o Santos continua na cola. Aliás, o Fernando Diniz gostou do jogo e do desempenho da equipe, principalmente do primeiro tempo. Vamos acompanhar as explicações do professor Diniz? Põe na tela aí. Quanto ao jogo, eu achei que foi um jogo ruim. A gente fez uns 20, 25 primeiros minutos bons. Depois a gente andou para trás. O Grêmio cresceu um pouco no jogo. E no segundo tempo a gente não conseguiu jogar. Tivemos muitos erros de passe. O Grêmio fez uma marcação mais alta. A gente teve dificuldade para sair. E a gente não conseguiu fazer um bom jogo, principalmente no segundo tempo de construção. Em contrapartida, a gente soube marcar muito bem, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo o time marcou bem na frente, quando teve que marcar atrás, marcou bem também. E o jogo foi muito travado também, muita falta, demorava para bater, o juiz também não acelerou o jogo, ficou um jogo ruim de se assistir, eu achei, principalmente no segundo tempo. Ruim mesmo, eu acompanhei esse jogo. Alguns atletas do São Paulo exageraram na dose um pouquinho nas faltas. O seu Daniel Alves saiu, deu sorte de não ter sido expulso no jogo de sábado. Deu umas entradas ali muito sérias. Uhum. Mas enfim, fora isso, o que o Fernando Diniz falou, um jogo muito ruim, burocrático. Uhum. O Renato parecia que estava nítido ali no segundo tempo, que o Renato segurou o time para não sair derrotado do Morumbi. Mas enfim, um jogo de sábado à noite que, se tivesse público, o público poderia pegar o dinheiro de volta, porque foi uma lástima. Ainda mais no sábado à noite, quando você deixa de fazer as coisas para ir para um jogo, né? Concordo com você, Mário. Jogo burocrático, realmente. Eu acabei vendo um pedaço do jogo, depois vi os lances. Nada atraente, assim, o São Paulo dominou as ações, assim, mas não é aquele time que rodava a bola, mas não chegava, né? E o Grêmio, a fase do Grêmio não é boa, né? O Grêmio tenta fazer o resultado, não consegue, acaba fora de casa tentando segurar empates para vencer em casa, chega em casa e não consegue vencer. Então, acho que ficou um resultado justo pelo que o jogo proporcionou, né? Acho que um 0-0 meio sem graça, mas um resultado justo. É isso aí. Bom, quem imaginava uma reação imediata no Corinthians se deu mal. O Timão sofreu a pior derrota na Neoquímica Arena. Foi um atropelo do Flamengo.
como já dizia a escova e a máfia. Com uniforme novo, né? Atropelamento e fuga. Você sabe por que você sabe aquela cruz aqui, né? No uniforme do Corinthians, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pra matar, pra achar o caixão. Põe na tela. O Flamengo goleou o Corinthians na Neoquímica Arena. O Fla abriu o marcador aos 32 de jogo. Cruzamento perfeito de Felipe Luiz e Everton Ribeiro marcou de cabeça. Aos 7 do segundo tempo, Vitinho marcou o segundo. Ele recebeu de Everton Ribeiro, ajeitou para a esquerda e bateu. Golaço! 7 minutos depois, mais um do Flamengo. Everton Ribeiro cobrou escanteio e Natan cabeceou livre na segunda trave. Gil descontou para o Corinthians aos 19 do segundo tempo. Luan cobrou a falta e o camisa 4 desviou de cabeça, 3-1. Aos 27 da segunda etapa, mais um do Fla. Bola de pé em pé até chegar em Bruno Henrique, que só empurrou, 4-1. Faltando 3 minutos para o fim, o quinto, Diego recebeu, foi para cima da marcação, deu o drible e só tirou de Cássio. Fim de jogo, Flamengo 5-1 Corinthians. Quando a gente era moleque, que a gente jogava bola ali pros lados ali do Jussara, do Icaraí, ali, a rapaziada jogava... Tinha um campinho perto da Marginal, a gente jogava bola ali, tinha um amigo meu chamado Zé Maria. Cara, o Diego não passava pelo Zé Maria nunca. O Zé Maria dava do joelho pra cima. E foi bonita a finta dele, hein? Foi lindo. Lógico que você segura. Dentro da área ali você ficou receio do pênalti, exatamente, né? Mas vamos lá. Vamos acompanhar a primeira explicação do Mancini pro resultado. Ele tentou explicar o que aconteceu no jogo. Ele acredita que faltam muitas mudanças ainda no Corinthians. Aquela história depois de uma bela surra. Põe na tela. É óbvio que hoje nós vimos uma diferença muito grande. Eu vou tentar ser o mais sincero possível. O Flamengo jogou de uma forma que nós já sabíamos que poderia jogar, mas o Corinthians jogou de uma forma muito abaixo, né? Eu acho que, diante de tudo aquilo, hoje é o meu 6º dia no clube. É óbvio que eu não estou me isentando de nada, mas tem muita coisa a ser feita ainda, muito trabalho. As coisas elas deveriam andar de uma forma mais acelerada até para o jogo de hoje, mas de repente a gente encontrou uma equipe, assim como você falou, de uma forma muito ajustada, um time que realmente tem a bola, que joga, que tem velocidade, que tem força física, e nós acabamos fazendo em 2 tempos distintos e até tivemos alguns ganhos em termos de estatística, mas que não representaram dentro da partida. Então é óbvio que todo mundo está extremamente chateado por tudo que nós vimos. Nós enfrentamos um time que foi no ano passado o campeão brasileiro e da Libertadores, então por si só já merecia um cuidado especial, porque tem técnica, tem tática envolvido, tem emocional envolvido, e o Corinthians ficou muito abaixo daquilo que todos nós esperávamos. Em alguns momentos até competiu, mas na maior parte do jogo acabou não sendo competitivo como a gente quer que seja. Bom, vamos por partes. Ontem o Cássio foi massacrado pelas redes sociais, cancelado nas redes sociais, mas assim, a bola para chegar no gol ali tem que passar por várias pessoas. Então vamos por partes. A defesa muito mal posicionada. Os jogadores, depois do segundo gol, parece que perderam um pouco o foco e estavam preocupados em não tomar mais gols. Terceiro, assistiram o jogo inteiro o Flamengo. Parecia que o Flamengo estava jogando, sabe aquele jogo de solteiro contra casa? Amigo de churrasco. Vamos jogar aqui um joguinho aqui, depois a gente faz um churras. Aí pegaram os melhores, juntaram num time e os piorzinhos, os barrigudos, tudo no outro time. E aí os caras ficam assistindo os caras jogar, então foi mais ou menos isso. O Cássio ontem deu as explicações dele. Também acredito que o Cássio não é só ele o culpado. O Cássio sim tem que ser cobrado porque é um dos caras que tem mais história no time do Corinthians, por tudo que ele já ganhou, por tudo que ele já fez, mas ele não é só ele o culpado, né? O Mancini, enfim,
O Mancini tá começando uma semana de jogo, cara. Não tem jeito, né? O Cássio ontem ele desabafou, né? Depois do jogo ele falou que se ele estiver atrapalhando, ele procura outro lugar, enfim. Eu acho o seguinte, Mário. Pra mim, o Cássio deveria ser banco nesse jogo. Eu acho que o Walter deveria ter sido titular. Mas isso não significa que a gente tem que colocar o Cássio como o responsável pela goleada. Não foi. Para mim, ele falhou em um gol, que era defensável uma bola, mas o Piton, por exemplo, todo mundo tem culpa, não tem um culpado. Mas, por exemplo, a zaga do Corinthians muito mal postada, como você falou. Muito. O Piton, para mim, falhou em 2 gols. Os dois volantes não protegem ninguém. Exatamente. Então, assim, é um conjunto de erros. E pegou um time arranjado. É um time que está em fase de reconstrução contra o time que está totalmente ajeitado, totalmente arranjado, totalmente colocado ali em prática de uma maneira redonda, né? Está entrosado. Então não teria como a gente colocar um resultado diferente, senão uma vitória do Flamengo. Eu só não esperava uma goleada. Uma goleada realmente eu achei que seria um jogo mais equilibrado, mas o Flamengo com favoritismo. É uma pena. O Mancini vai ter muito trabalho aí, o Corinthians vai ter que se reconstruir devagarzinho, aos poucos, para tentar fazer uma campanha pelo menos digna, né? Inclusive no esporte, viu, gente? Se o esporte brasileiro fosse sério, o Pedro do Flamengo é o nosso 9 de 22 lá no Catar. Minha opinião. Melhor que o Firmino, eu acho. Minha opinião, tá? Firmino. Prefiro ele. Firmino não engraxa a bota do menino aqui. Põe o WhatsApp, vai. Vamos lá. O Bruno Leal de Penápolis. Boa tarde, pessoal do SBT Esporte. Será que o São Paulo, nessas oscilações, ainda tem chance de assumir a ponta da tabela? Muito difícil, hein, Brunão? Tem 3 times lá em cima que eu vou te contar, hein? Tá ali em cima, tá brigando também aos poucos, mas tá bem menos regular, né, do que os outros times. Então, assim, olhando pro Atlético, pro Inter, enfim, eu acho que ainda não. E o próprio Flamengo, né? O Paulo Montagnoli de Araçatuba, Corinthians precisa de comprometimento dos seus atletas, desde o goleiro ao ponta esquerda. É o que a gente tá falando aqui, viu, Paulão? E de reforço. Precisa de um zagueiro urgente. Eu acredito, eu ainda já falei aqui, esse time do Corinthians é tão ruim quanto o de 2007 que caiu. O Rosival de Panorama, o Santos tem chance de buscar uma final? Final da Libertadores, seria? Ou Copa do Brasil? Pode ser, Rosival. O time é Campeonato de tiro curto, o Santos realmente consegue chegar. Pode ser. Vamos lá. O Rayuri de Araçatuba, o Palmeiras tinha que ter contratado o Sampaoli antes dele ir para o Atlético Mineiro. O Sampaoli que não quis ir, viu, Rayuri? A proposta foi feita. Ele estava esperando o Flamengo chamá-lo, o Flamengo não chamou, e aí ele ficou a ver navios e foi pro Atlético. Foi isso mesmo. Vamos pro comercial e a gente volta. Aguenta aí. Voltamos e continuamos falando de mudanças. O Palmeiras é outro time que precisa mudar de postura urgentemente. Luxemburgo saiu, mas a postura do time continua a mesma. Será que era o Luxa mesmo? 4ª derrota consecutiva no Brasileirão. Bora pros gols. Mais uma derrota do Palmeiras no campeonato. O Fortaleza abriu o placar no primeiro tempo, aos 34. Tinga para Ronald, que passou para David mandar para a rede, 1-0. Aos 41, o segundo gol do Leão do Pici. Cruzamento na área, Mike tentou cortar e quase mandou contra. A bola bateu na trave e sobrou limpa para David. O camisa 17 dominou no peito e guardou. Fim de jogo, Fortaleza 2-0 Palmeiras. Meu amigo, e diga-se de passagem, que belo uniforme esse do Fortaleza. Muito legal, né? 2-0 o Palmeiras perdeu, hein, Caio? 2-0 em o uniforme em homenagem à França, né? Porque o fundador do Fortaleza morou na França, então o Fortaleza tem as cores do país e fez esse uniforme que eu achei bem legal também, bem criativo. Ontem vários times jogaram com uniformes alternativos, né? O Corinthians também, o Inter, se não me engano, jogou de rosa, jogou de rosa, Então é uma forma mais atrativa, estética, assim, né? Tem uns que não gostam, outros aceitam. Eu acho que depende muito do uniforme. Nesse caso do Fortaleza, achei bem legal também, Mário. Mas o Fortaleza foi superior, né? O time jogando muito bem, conseguindo emplacar alguns contra-ataques assim, mortais contra o time do Palmeiras. E essa bola do Mike, amigo? Falar o quê, né? O time do Rogério é muito bem treinado. Acho que a gente tem que também olhar para o lado do Fortaleza, na ótica do time que jogou em casa. É um bom time. O Palmeiras sofrendo muito na criação, sofrendo muito para conseguir propor jogo, criar chances. Começou até com 3 meses para tentar fazer isso, não conseguiu. Assim, tem que melhorar demais o Palmeiras. Essa gordura vai acabando, né? Você não vai jogando bem, você vai perdendo pelas jogos, tabelas, né? Vai caindo na tabela. Continua 7º lugar. Então, né? Se não tomar cuidado, o Palmeiras já está lá no meio da tabela, tem que ficar atento. Vamos ver se vai fechar com o Ramírez, né? O
O treinador espanhol do Independiente del Valle, que está na pauta aí. Parece que o Palmeiras está bem em cima para fechar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Bom, galera, e o Mirassol e o Novo Horizontino venceram na Série D, mas o Leão fez história, hein? O time de Eduardo Batista, o Mirassol, aplicou uma senhora e uma sonora goleada. Vamos acompanhar os gols da rodada, põe na tela. O Mirassol está on fire na Série D. Goleada histórica do Leão. Cassinho abriu o placar sobre o Nacional do Paraná aos 10 minutos. De pênalti, sem chances para o goleiro. 4 minutos depois, França fez mais um. Jogada trabalhada e ele saiu na cara do gol e não desperdiçou. 2-0. O Mirassol fez o terceiro no início do segundo tempo. França recebeu na área, deu o corte e mandou para a rede. Léo Arthur marcou o quarto. Recebeu no meio, avançou e bateu. A bola desviou e matou o goleiro. 8 minutos depois, Fabrício Daniel marcou o quinto. Ele recebeu um belo passe, cara a cara com o goleiro, só tirou. Faltando 13 para o fim, o sexto. Escanteio na área e Fabrício Daniel marcou de cabeça. 7 minutos depois, mais um gol do camisa 9. Ele recebeu na área, driblou o goleiro e rede. 7-0. O Mirassol fez mais um aos 46. Frank cruzou e o zagueiro Elton guardou de cabeça. Fim de jogo, sem piedade. Mirassol 8-0 no Nacional do Paraná. O Leão está na segunda colocação do Grupo 7. No jogo do Novo Horizontino contra o Caxias, vitória do Tigre. Aos 25 do segundo tempo, saiu o gol. Cléo fez a jogada pela direita e cruzou na área. Guilherme Queiroz bateu e correu para o abraço. Fim de jogo, Novo Horizontino 1-0 Caxias. O Tigre é líder isolado do Grupo 8. Olha, boas vitórias, os times encaixando. Eduardo Batista, o que você deu para esses meninos aí, rapaz? 8-0, ô goleada só na hora, né? E a partir do quinto gol você vê que os caras já deram uma entregada, né? Ali você olha os outros gols ali até sair o oitavo, erros de marcação assim primários, né? De time realmente que já entregou o resultado, e o Mirassol aproveitando para colocar, né? Vai colocando saldo de gol ali, às vezes precisa mais para frente, vai fazendo o trabalho ali que tem que ser feito. O Novo Horizontino também, né? Tá muito bem, tá muito regular, vitória fora de casa muito importante contra o Caxias, que é um bom time. Então, assim, muito legal, né? Dá até orgulho, né? De ver os times da nossa região indo bem na Série D. Vamos ver na hora que chegar o mata-mata, a gente tem falado aqui bastante que essa hora realmente é a hora que vale. Tem que jogar desse jeito, tem que propor o jogo, tem que ser time ofensivo, mas tá bem empolgante, assim, viu? Que a gente tá. A perspectivas dos dois times são muito boas, né, Mário? A gente continua falando aqui, vamos da Bezinha agora. Olha, teve clássico aqui em Araçatuba, né? Rio Preto, o América de Rio Preto jogou com a Associação Esportiva Araçatuba aqui, perdeu. O Bandeirante ganhou, enfim. Vamos acompanhar como é que foi a rodada de estreia da Bezinha e a tabela de classificação. Põe aí, meu amigo. Resultados da primeira rodada, como eu disse aí, ó. A Associação Esportiva Araçatuba, a AIA, ganhou de 1-0 do América. Exatamente. Time tradicional, né? A AIA que tem o Batistuta, tem o Rodriguinho que jogou, o Maicon, tem um time legal também de acompanhar. Tem o Zidane, o Batistuta foi titular ontem. Tem um olha os caras que jogam na AIA. Batistuta, Zidane, o que é isso? Como vai perder? Como vai perder? Legal demais, parabéns pela vitória aí. O ponto esquerda da AIA é muito bom. O menino, o atacante que joga pelo lado esquerdo lá, joga muita bola. O Bandeirante de Birigui ganhou do Tanabi 2-0. O Grêmio Prudente, que tem uma camiseta espetacular. Da capa, né? Bonita. Incrível. 0-0, empatou com o Vossen. O Tupã perdeu em casa pro Oswaldo, o time da Maíta. 1-0 pro Oswaldo Cruz aqui. Que beleza. Vai lá, Rafa, segue. Vamos lá, o grupo 1, a tabela, o Bandeirante tem 3, a AIA tem 3, o Andradina, América e Tanabi tem 0 pontos. O Andradina folgou na rodada e agora joga a próxima rodada para o seu primeiro jogo, né? Vamos para mais um grupo aqui, o grupo 2. O Oswaldo Cruz é o líder do campeonato com 3 pontos nesse grupo, né? Isso. Grêmio Prudente e Vossen, que empataram, tem 1 ponto. O Assisense, que não jogou essa rodada, continua com 0. E o Tupã, que perdeu o jogo, 0 ponto.
Certo? É isso. Exatamente. A Bezinha começa a andar. Ah, legal, né? Você vê esses times assim que estão criando planejamento de algum tempo. A gente pode falar que a gente tem acompanhado de perto o do Bandeirante de Birigui e da própria AIA aqui de Araçatuba. Estão fazendo um trabalho bem legal, montando uma comissão, trazendo preparador físico, fisiologista, até nutricionista. Então, assim, estão montando uma estrutura bacana para tentar realmente iniciar um projeto para tentar crescer, né? Então, isso vem acontecendo em alguns times aqui da nossa região e a gente viu o resultado de campo, pelo menos na primeira rodada aí, a AIA indo muito bem, o Bandeirante também. Esses times que não tem uma expressão tão grande no Brasil, Mário, mas a torcida local deles, ela é muito apaixonada, né? Na verdade, Caio, isso é muito legal. Eu vejo um outro prisma, que é o Bandeirante, a AIA e principalmente o América de Rio Preto. O América também. 3 grandes clubes da nossa região. Sim. E que já jogaram a Série A, a Série Ouro do futebol paulista e jogando a Bezinha. Não é demérito nenhum, mas a gente sabe que internamente muitos erros administrativos fizeram com que esses clubes chegassem à Bezinha. E a gente vê um trabalho de reconstrução de todas essas equipes que a gente citou. O Bandeirante já vem fazendo um trabalho já de 1, 2 anos. Sim. A AIA agora começou um trabalho sério, né? E o América de Rio Preto parece que começa a voltar a engrenar. Né? A pandemia dificultou também a situação toda. Era para estar um pouco mais avançada, a pandemia dificultou para todo mundo, né? Não só para os times da nossa região. Mas é legal a gente ver como tem evoluído e como tem crescido, né? A estreou aquele uniforme bonito, né? Que lançou recentemente. O do Bandeirante também é muito bonito. O do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente. Lindo. Aliás, Grêmio Prudente também, que tem uma história interessante na Série A do futebol paulista. Legal demais. Vamos lá, WhatsApp, a Ana Luísa. Oi, ligadinha. Põe aí, olha lá. Um beijo pra você, Ana. Beijo, Ana. Obrigado. Valeu. Tem mais aí? A Nayara de Dracena. Oi, manda beijo sempre, assistindo o programa. Então vai lá, Nayara. Um beijo pra você. Uma selfie ali, ó. Tamo junto. Boa. Bom, acabou o programa. Amanhã tem mais. Se você quiser revê-lo, você pode ir lá no nosso tela2.com.br na versão full, tá bom? Beijo pra vocês. Até amanhã. Até amanhã, valeu. Cadê? A gente tá sem aqui hoje. Tá aqui. Tá sim, tá tchau, tchau. Valeu.